A igreja moderna aprendeu a entreter o diabo, mas não a expulsá-lo. Muitas vezes você verá nesse vídeo que o diabo claramente não está saindo, apenas fingindo que sai. Spurgeon dizia que a igreja que teme o diabo já perdeu sua autoridade espiritual. É como um exército com armas reluzentes, mas sem coragem para lutar. Assim é a igreja moderna, cheia de recursos, mas vazia de autoridade. Paulo responde em Efésios 6:12: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. A igreja moderna parece ter esquecido isso, e por esse esquecimento, permanece entretendo o inimigo, brincando com ele e enganando a si mesmo. Permaneça comigo até o fim deste vídeo e já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo até o final. E descubra por que a igreja moderna perdeu a autoridade de expulsar o diabo. Se você precisa de um livro para aprofundar ainda mais seu conhecimento dos heróis da fé, o e-book Puritanos é perfeito para isso. Linguagem clara e prática, conteúdo sólido para estudos bíblicos pessoais ou em grupo, ideal para quem deseja crescer espiritualmente e se aproximar mais de Deus. Não perca a chance de mergulhar na sabedoria dos grandes heróis da fé. Adquira agora o seu e-book por um preço simbólico e fortaleça ainda mais sua vida espiritual. Confundimos emoção com autoridade espiritual. A igreja moderna se especializou em inflamar multidões, mas esqueceu a simplicidade da autoridade que cala demônios. Os altares se tornaram palcos de espetáculo, onde a vibração das vozes e a intensidade da música muitas vezes são confundidas com a manifestação do poder de Deus. Porém, espetáculo não é poder. A verdadeira autoridade não se mede pelo volume das palavras, mas pela profundidade da intimidade com o Senhor. Jesus nos mostra isso de maneira clara. Ele não gritava, não ensaiava discursos inflamados para impressionar. Diante dos espíritos imundos, sua ordem era direta, curta, carregada de poder. Sai. Não havia espaço para performance, porque sua vida estava totalmente submissa ao Pai. O engano da performance esconde a fragilidade espiritual, criando uma aparência de força, mas que desmorona no confronto real com as trevas. O evangelista Marcos registra a admiração das pessoas ao verem essa diferença em Cristo. Até aos espíritos imundos dá ordens e eles lhe obedecem. Marcos 1:27. Eles não estavam impressionados com gritos ou com gestos, mas com a autoridade que fluía de uma vida santa. A igreja moderna perdeu esse modelo e trocou a simplicidade da autoridade espiritual pela complexidade da emoção coletiva. Enquanto as multidões se levantam em êxtase, os demônios permanecem intocados, porque não temem barulho, mas sim a presença real de Deus. Essa é uma das razões pelas quais a igreja não aprendeu a expulsar o diabo. Ela se acostumou a confundir fogo humano com fogo divino e emoção com autoridade. Perdemos o temor e cultivamos a indiferença. A igreja moderna, em muitos lugares, passou a rir do diabo, a tratá-lo como uma figura caricata, esquecendo que ele é real e opera de maneira sutil e destrutiva. Essa indiferença não é sinal de maturidade, mas de cegueira espiritual. O inimigo não teme programas, nem templos lotados, nem estruturas grandiosas. O que ele teme é a santidade. Uma vida separada para Deus é a maior ameaça contra as forças das trevas. Com o avanço da modernidade, a guerra espiritual foi transformada em metáfora psicológica. Muitos já não falam de batalha contra principados e potestades, mas apenas de lutas internas, como se o mal fosse uma ideia vaga. Esse pensamento rouba da igreja o discernimento e a torna incapaz de perceber as brechas espirituais abertas pelo pecado. Quando o pecado é tolerado, nenhuma liturgia, por mais bem elaborada, consegue fechar as portas abertas para a atuação do inimigo. A palavra de Deus é clara em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo não foge de programas, mas da submissão a Deus. O poder não está na indiferença, mas na obediência. Ao trocar temor por descaso, a igreja enfraqueceu sua autoridade e entregou terreno ao inimigo. O riso se tornou cumplicidade, e a falta de discernimento abriu espaço para o avanço das trevas. Oração virou discurso, não confronto. Em muitos púlpitos de hoje, a oração perdeu sua essência.
Ela se tornou um discurso ensaiado para impressionar plateias, e não mais um clamor que rasga os céus. A eloquência substituiu a dependência, e a performance tomou o lugar da intimidade. O que deveria ser um grito de alma diante do trono de Deus tornou-se uma formalidade repetida, esvaziada de poder e autoridade espiritual. Spurgeon costumava dizer que um cristão de joelhos vê mais longe do que um filósofo de pé. Essa frase revela a grandeza do lugar secreto. É ali, nas lágrimas derramadas e no quebrantamento sincero, que a verdadeira batalha espiritual acontece. Onde falta oração profunda, sobra impotência diante das trevas. Sem clamor genuíno, a igreja pode até acumular sermões e programas, mas diante do reino das trevas se mostra frágil e vulnerável. O diabo não teme a retórica dos púlpitos, nem as belas construções religiosas. Ele treme diante de homens e mulheres quebrados, que se colocam em oração diante de Deus. O episódio registrado em Atos 16:18 ilustra essa realidade. Paulo, cheio do Espírito, declarou: "Em nome de Jesus Cristo eu te mando. Sai dela." E na mesma hora saiu. Não houve ensaio, não houve encenação, apenas confronto direto contra as trevas, porque havia autoridade forjada na vida de oração. Hoje, a falta de oração verdadeira explica por que tantas igrejas falam sobre poder, mas poucas vivem a experiência de libertação. A oração virou discurso, mas não confronto. E quando não há confronto, o inimigo permanece instalado, sem ser perturbado. Trocaram santidade por relevância social. A igreja de hoje parece mais preocupada em ser aceita do que em ser distinta. Na ânsia de dialogar com o mundo, muitos abandonaram o chamado à santidade e abraçaram a busca pela popularidade. O resultado disso é uma mensagem que soa agradável aos ouvidos, mas que perdeu seu peso espiritual. Tornou-se leve, mas também vazia, incapaz de confrontar o pecado ou de revelar a majestade de Deus. O diabo não teme templos lotados. Não se impressiona com programações bem elaboradas, nem com aplaudidas estratégias de crescimento. Ele treme diante de corações santos, consagrados e separados para o Senhor. É a pureza da vida que expõe e enfraquece o poder das trevas, e não o número de seguidores ou de aplausos. A ausência de separação do mundo comprometeu a autoridade espiritual da igreja moderna. Quando não há diferença entre o que se vive dentro e fora dos altares, não há poder para expulsar o inimigo. A palavra de Deus em 1 Pedro 1,16 ecoa como uma ordem esquecida: "Sede santos, porque eu sou santo." Essa não é uma sugestão, mas o fundamento de toda autoridade espiritual. Ao trocar santidade por relevância social, a igreja abriu mão de sua identidade celestial e abraçou o desejo de ser reconhecida por homens. Nesse caminho, perdeu a unção que a fazia temida no mundo espiritual. Afastamos a cruz e perdemos o poder. Uma igreja sem cruz é apenas um clube religioso. Ela pode ter organização, programas e influência, mas carece da essência que a torna viva diante de Deus. A cruz é o centro do Evangelho, e quando ela é removida, o poder também é retirado. O diabo não teme discursos sobre prosperidade, motivação ou sucesso, mas ele treme diante da mensagem da cruz, porque nela está o poder que o derrotou para sempre. O sofrimento pelo Evangelho sempre moldou uma autoridade invisível que não pode ser copiada nem imitada. Homens e mulheres que aprenderam a carregar sua cruz, que aceitaram morrer para si mesmos, foram aqueles que o inferno não conseguiu resistir. A morte do eu abre espaço para a vida de Cristo, e é essa vida que expulsa as trevas. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 1:18: "A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus." O que o mundo chama de fraqueza é justamente a arma da vitória da igreja. Quando a cruz é afastada, resta apenas religião sem poder, palavra sem autoridade e culto sem presença. Mas onde a cruz é exaltada, o diabo é derrotado, porque foi nela que Cristo esmagou sua cabeça. Ao trocar a cruz por mensagens suaves, a igreja perdeu sua arma mais poderosa. E sem cruz não há vitória real contra o inimigo. A igreja moderna fala muito sobre vitória, mas quando se encontra diante da batalha real, muitas vezes treme, proclama autoridade,
mas permanece em silêncio diante do inimigo. Esse silêncio não é sinal de sabedoria, mas de fraqueza. É o eco de uma geração que se acomodou com discursos e abandonou o confronto espiritual. O diabo não teme templos luxuosos nem títulos religiosos, nem microfones sofisticados. O que ele teme é a presença do Cristo vivo habitando em corações rendidos. Essa presença é que destrói fortalezas e desfaz obras das trevas. É por isso que as armas humanas se mostram como plástico diante do inferno, incapazes de produzir qualquer efeito real. Talvez tenha chegado o momento de reconhecer essa fragilidade e voltar ao altar. Ali não existem aplausos, mas existe quebrantamento. Ali não há palco, mas há cruz. É no secreto, diante de Deus, que a verdadeira autoridade espiritual é forjada. Não em programas, nem em discursos, mas em lágrimas e rendição. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 16:20: "E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés." Essa é a promessa que sustenta a igreja de todos os tempos. Não pela força humana, mas pelo poder de Deus que age em vasos quebrados, porém cheios do Espírito. O silêncio da igreja moderna denuncia sua fraqueza, mas a voz de Cristo ainda chama para um retorno ao lugar de poder. Somente assim, o inimigo será derrotado e a autoridade perdida será restaurada. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E aí na sua tela está passando mais 2 vídeos que também serem bênção na sua vida. Te encontro daqui a pouco, fica na paz e Deus abençoe.